Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre os vícios, né, e a dependência que esses vícios fazem na nossa vida, né? Primeiro de tudo é que a dependência das drogas, vícios, pornografias, né, vícios em geral, elas sequestram os nossos circuitos neurais no nosso cérebro. Ou seja, elas vão estimular sistemas de recompensa que vão contribuir para que você sempre faça, que você sempre tenha uma recaída, não é? Vamos dizer assim, é um condicionamento, é uma condição para que alguma coisa aconteça. Seja em vícios pornográficos, seja em vícios químicos, drogas, seja em químicos de vícios, né? Melhor dizendo, de bebida. Tudo isso é uma condição diante de um estresse que você tem, que você está passando, né? E isso está muito associado, novamente, as ansiedades que nós temos por causa da nossa sociedade, por causa daquilo que a gente vive. Esses aspectos, então, diários ou momentâneos, né, que levam a gente a ter uma descarga dopaminérgica para buscar determinada coisa, né? É aquilo que a neurociência fala que você vai ter uma dependência desorganizada. Você vai ter um desprendimento dos nossos circuitos e dos processos subjacentes, ou seja, que estão relacionados à formação de prazer, de hábito, de desejo, de aprendizagem, de controle emocional e conhecimento. Isso vai provocando algumas alterações, algumas não, né? Melhor dizendo, milhares de alterações no seu funcionamento químico e na sinalização da célula, né? Da estrutura celular, incluindo a sinapse que junta as informações de um neurônio a outro. Quando isso acontece, a gente acaba que, via neuroplasticidade, ativa uma capacidade de desorganização. A neuroplasticidade, ela é boa, né, no sentido de que você pode construir as coisas, ou você também pode construir as coisas para aspectos disfuncionais do seu cérebro. Isso a gente percebe muito nos laboratórios comportamentais. Ou seja, você pega ali, né, um bichinho, você pega um ratinho, né? E aí você coloca ele nas mesmas posições de gatilhos viciantes, sabe do quê? De jogos, caça-níquel, essas coisas, né? E aí você coloca um ratinho ali, tem até um experimento assim, que ele vai observar aquelas luzes e ele vai começar a sentir as mesmas atrações, ruídos, luzes, diante de aberturas, né, numa caixinha que tem ali. Eles fazem um experimento e aí eles vão começando a dar algumas bolinhas de açúcar para esse rato. E o rato, ele vai sempre pegar nesse condicionamento entre luzes e ruídos, a bolinha maior. Por quê? A bolinha maior, ela tem a menor possibilidade de ganho, ou seja, devido a um condicionamento, luzes e ruídos, por exemplo, que acontece, né, nos cassinos, esse ratinho ele foi condicionado a buscar sempre aquele mesmo comportamento, querendo a mesma bolinha de açúcar e condicionando ele a voltar para aquele ambiente disfuncional, né? Que é quando você vê um vídeo adulto, quando você entra num site de apostas, aplicativos. As empresas, gente, as empresas sabem disso, né? Claro que sabem. Tem neurocientista por trás, tem psicólogo por trás, tem tudo por trás disso e sabem essas especializações comportamentais, tanto neurocientífica quanto psicológica, comportamental, eles sabem como funciona o nosso sistema emocional, sistema parasimpático, o nosso sistema nervoso central e como que essas coisas, elas estimulam os nossos sistemas dopaminérgicos e cognitivos para você comprar, para você passar mais tempo vendo aquele vídeo adulto, para você jogar e para você apostar. O que que isso quer dizer? Que o nosso cérebro, ele tem períodos de aprendizagem ao longo da vida, né? Nós temos os períodos críticos, os períodos emocionais, onde você vai constituindo, você vai estruturando a sua memória, a associação, as boas conquistas, né, com essas memórias, e posteriormente a essa memória estar mais consolidada, até por um aspecto mais cognitivo e estimulativo de crenças funcionais,
ou disfuncionais, o que isso quer dizer? A gente pode voltar sempre naqueles gatilhos que emitiram aquela memória. Ou seja, se você fez uma aposta, né, em algum site, se você teve, vamos dizer assim, se você teve um orgasmo por causa de um vídeo, não, de um vídeo pornográfico, se você teve, se você ganhou alguma coisa, você sempre vai voltar devido a uma associação disfuncional nas suas maquinarias cerebrais, lá no seu cérebro. Mesmo que isso seja por algumas horas, ou alguns minutos, ou alguns segundos, que é como o caso da pornografia. Dependência emocional, né, seja de qualquer tipo, então a gente está falando aqui de não somente uma dependência onde você ganha dinheiro, onde você tem uma característica emotiva, mas também de uma forma patológica, a dependência, ela também é emocional, é um vício. Até você pode começar a viciar em bebida alcoólica, você pode beber mais, você pode ver outras coisas, até que essas coisas começam a problematizar todo o seu sistema orgânico. Então você vai beber, o seu fígado vai ficar ruim. Então você vai ver aquele conteúdo adulto, você vai ter problemas em interagir com outras pessoas, você vai ter problemas ansiosos, você vai ter problemas depressivos. E isso é muito problemático. As pessoas não falam disso, infelizmente, né? Como é que a gente resolve, então, pensando por um aspecto mais geral, esse problema, não de forma simples, mas de forma, entre aspas, geral, mais contínua? Primeiro, você precisa ter bons hábitos, você precisa ter uma boa alimentação, porque a partir de você se alimentando funcionalmente, não com muito sal, por exemplo, que o sal ele vai estimular as nossas vias glutamatérgicas ansiosas, um exemplo. Isso vai fazer com que o cérebro tire energia dessa alimentação mais funcional. E claro, gente, o sono, porque o sono ele vai estabilizar a nossa energia, a tal da adenosina. Quanto mais nós fazemos coisas nos períodos, né, do dia, o chamado ATP, é uma moedinha da célula, mais a gente gasta essa energia. Então, se você dorme de modo disfuncional, você não vai ter aquela energia. O segredo não é você sair de uma vez, porque o cérebro ele se habituou àquela situação, né? Aquilo já está com você durante um grande período de tempo, mas sim aos poucos. Você sai aos poucos, cada vez mais, colocando novas coisas, colocando novos estímulos. Ler é um grande estímulo, então, nesse sentido, né? Tira um período do seu dia se esforçando para você condicionar novamente essa dopamina a algo mais funcional. E você vai se esforçando, e esse esforçar, via neuroplasticidade, vai restabelecendo as nossas vias mais funcionais do cérebro, onde passam informações. Por quê? Porque você, como toda pessoa, né, não foi só disfuncional a sua vida inteira, né? Não vai ser 21 dias que vai mudar isso, sai desse negócio, mas tem que ser todo dia, constante, contínuo, até você modular, até você alterar esse controle comportamental e cognitivo de ação para as coisas viciantes que você tem na sua vida.